Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14 até o final do capítulo. Enquanto você vai abrindo, eu quero ministrar a você sobre esse tema que na verdade é extraído do primeiro versículo, que diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Você pode dizer isso comigo? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Querido, olha para mim, nunca se fez tão necessário o meu e seu envolvimento em oração. Como vamos ser nutridos em meio a tanta dor e sofrimento se não nutrimos uma vida da dependência do Senhor em oração? Como sobreviver a tantas más notícias se o meu e o seu coração não estão alicerçados em Cristo Jesus por meio da oração? Deus nos deu algo tão tremendo, privilégio que temos de estarmos conectados com Ele em profunda intimidade através da oração. Amanhã começamos esses 14 dias e me veio ao coração ministrar essa porção da palavra. Quando ele diz ali no capítulo 3 de Efésios, a partir do versículo 14, acompanha a leitura: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Agora vamos ler o versículo 20 e 21 juntos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Que oração poderosa do apóstolo Paulo. Éfeso era uma cidade muito importante quando essa carta foi escrita. Éfeso era o epicentro de todo o Império Romano, e ali eles dedicavam para o culto, não só de Roma, mas como para o imperador. Havia ali uma importante biblioteca nessa cidade, havia ali também um importante anfiteatro na cidade, e acima de tudo, havia um templo à deusa Diana, e essa deusa Diana era venerada. Então o apóstolo Paulo vem com o evangelho, vem com o verdadeiro Deus. E é muito interessante que o apóstolo Paulo, nessa carta, ele já está na sua segunda oração, e a segunda oração ele enfatiza o poder, para realmente confrontar a deusa Diana, que não tinha poder nenhum. Então ele traz a oração do poder para enfrentar as dificuldades. Ser cristão na cidade de Éfeso não era simples. Ser cristão nos tempos dessa igreja não era simples, sua vida estava em risco. Na verdade, os cristãos sempre dão passos em direção ao perigo, queridos. Espera aí, pastor, você deve ter falado alguma coisa errada. Refaz essa frase. Não, o cristão é aquele que dá passos em direção ao perigo. Certa vez, quando eu morava fora do país, eu estava numa comemoração, 4 de julho, nos Estados Unidos, a comemoração da independência dos Estados Unidos, e eu, minha esposa, eu tinha o Gabriel pequenininho, tinha 5 anos, fizemos questão de ver lá os fogos de artifício que eles fazem, tão bonito. E dentro, na cidade de Atlanta, bem no centro da cidade, haveria uma grande apresentação, tanto musical quanto esses fogos. E nós fomos lá, nosso primeiro ano lá, para conhecer tudo aquilo lá. Era um lugar fechado, cheio de segurança, detector de metal e tudo. Nós entramos, muitas pessoas, era uma praça grande, gigantesca no centro da cidade. E estávamos ali ouvindo as festividades, aquela manifestação toda, quando houve um tiroteio, uma troca de tiros dentro daquele local. Imagine um apavoro das pessoas correndo. Eu só sei que eu peguei o Gabriel e a Ana Lídia, minha esposa, e literalmente pulamos atrás de um monumento que tinha ali próximo da gente para se proteger. Parecia cena de guerra. Só que ao pular e proteger a minha esposa e meu filho, eu vi os policiais correndo em direção contrária ao que toda a multidão corria. Os policiais correram em direção ao tiro e as pessoas correram do tiro.
Eu e você, como cristãos, somos esses policiais que vamos em direção ao perigo, onde ninguém mais quer ir. Conta-se a história da humanidade que passamos por várias pandemias, inúmeras pandemias. Mas uma delas em especial, ali no ano 166 a 189 depois de Cristo, a conhecida como peste antonina, na cidade de Roma, matou muitas pessoas. Só para você entender, provavelmente, era a doença, a varíola, que dizimou 10% da população romana. Havia uma média de morte de 2.000 pessoas por dia só em Roma. E sabe o que os cristãos foram conhecidos? Foram conhecidos por cuidar daqueles que eram expulsos de suas casas. Porque quando a pessoa pegava essa doença, os familiares não tinham outra alternativa a não expulsá-los literalmente de casa, para que eles pudessem morrer nas ruas. E o que o cristianismo fazia? O que os cristãos faziam naquela época? Eles saíam às ruas para cuidar daquelas pessoas moribundas no final de suas vidas. Os cristãos marcaram aquele local. Eles não tinham como se proteger da doença, mas tinham como brilhar a luz de Cristo naquela situação. Diz a história que foi os anos que o cristianismo mais cresceu, e quando eles acordaram, Roma estava captada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Porque pessoas que entendem o seu chamado como cristãos saíram em direção ao perigo. Quando o apóstolo Paulo faz essa oração e fala: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Olha só a característica interessante de Paulo. Primeiro, que ele ora depois de expor quem é Deus. Se você ler os capítulos anteriores, ele vai falar da magnificência desse Deus poderoso, e nós só podemos orar quando conhecemos esse Deus, quando reconhecemos esse Deus. Por isso você é chamado a 14 dias de jejum e oração, porque você tem experimentado o poder maravilhoso desse Deus que servimos. Então ele começa dizendo, olha assim: por esta causa me põe de joelhos. Se você for ver, historicamente o judeu não orava de joelhos. O judeu orava em pé, com as palmas das mãos para cima, e orava. Quando você lembra da parábola do publicano e do fariseu, que Jesus Cristo contou os dois, ambos estavam em pé. Era o costume judaico orar assim. Quando Paulo vem e fala assim: eu me ponho de joelhos, era uma contrição maior, era um quebrantamento maior, era uma necessidade última de se colocar de joelhos. Eu quero, se Deus quiser, terminar esse culto, a gente vai estar de joelhos. Por esta causa me ponho de joelhos. E como? Diante do Pai. É claro que o judeu chamava Deus de Pai, mas era o Pai da bondade, o Pai da misericórdia, o Pai de alguma coisa, mas nunca de Pai somente. Chamar Deus de Pai era uma intimidade muito grande. O apóstolo Paulo aprendeu com Jesus, quando ele fala: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma, ele fala, todo nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. É claro que Paulo não está falando de anjos nos céus e homens na terra. Ele está falando dessa igreja militante, da igreja triunfante. Da igreja triunfante são aqueles cristãos que morreram em Cristo Jesus. Eles triunfaram. Mas eu e você somos essa igreja militante. Há muita coisa a ser feita ainda. Há muito trabalho a ser feito. E essa igreja, ele une aquele que toma o nome de todos nós cristãos. Ele toma esse nome. Nós pastores estamos passando por muitos momentos assim, chorando com as pessoas. Mas via de regra, quando vamos fazer um sepultamento, é um cristão. E a palavra do Senhor diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É um momento maravilhoso, quando Deus recolhe alguém entre nós, para que possa viver essa igreja triunfante. Agora eu e você somos essa igreja militante. Eu e você temos um chamado para guerrear, amém, queridos? Você está comigo aqui ou não, amém? Eu e você estamos guerreando. E como que nós guerreamos? Com as armas na mão? Não. Esperando alguma coisa da justiça? Infelizmente não, principalmente no Brasil. E nós não podemos esquecer que o nosso Supremo, o Supremo chama Deus. O nosso Supremo é um Supremo justo. É um Supremo justo. Nós não dependemos de nenhum tribunal terreno, mas um dia estaremos todos diante do grande juiz, do Supremo Tribunal dos céus. Essa é a igreja militante. Então ele fala: por esta causa me ponho de joelhos. E o pedido dele é dois. Primeiro, por fortalecimento.
Ele fala de quem? Do homem interior, do íntimo do nosso ser. Precisamos ser fortalecidos. Nunca foi-se tão necessário ter saúde emocional como nesse momento. Ele fala, revista-nos, fortalece o nosso homem interior. Como? Com poder, novamente, ele vem com essa palavra, com poder, por meio do seu Espírito, e que Cristo habite no coração. Olha só que lindo, que Cristo habite Cristo no vosso coração. É muito interessante que a palavra aqui no original não é apenas uma casa, é substituir o temporário pelo eterno. E não só isso, é como se Cristo fosse aquele que trouxesse também as nossas necessidades. Ele não só supre a necessidade de habitação, mas supre as nossas necessidades todos os dias. É aquele que supre as necessidades do dia de hoje, e há de suprir de amanhã e depois de amanhã. E mesmo que as coisas piorem, Cristo está nos nutrindo e nos amparando, provendo as nossas necessidades. Por isso que ele fala, habite Cristo no coração. Uma coisa é saber do amor de Cristo. Eu sei que ele fez isso e aquilo. Outra coisa é se apropriar daquilo que se sabe. Por isso quando eu falo, Cristo habite no vosso coração, esse é o desejo do apóstolo Paulo, é poderoso. É Cristo vindo e nutrindo a nossa vida todos os dias. Esses 14 dias, quem sabe sejam dias para que eu e você possamos ser lembrados disso, que Cristo habita em nosso coração. Você pode dizer um amém aí ou não? Aleluia, aleluia. Como? Mediante a fé. Não só por fortalecimento, mas Paulo ora por conhecimento. Eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer mais. Sabe que nos momentos de crise são os momentos que Deus se revela de uma forma tão especial. Quando olhamos para a história bíblica, vemos que nas crises do ser humano, da história, Deus se revelou de uma forma especial. De uma forma especial. Assim como foram as pandemias da história, o cristianismo correu em direção ao perigo, e Deus se revelou ao coração das pessoas. Muitos testemunhos de curas, de milagres, porque Deus levantou homens e mulheres em fé, crendo que Deus tinha algo maior e melhor para eles, que eles eram protegidos. Eu não estou dizendo que você tem que tirar a máscara, não usar álcool gel, não manter o distanciamento, nada disso. Mas eu estou falando que a nossa militância como cristãos continua. E se existe algo que eu e você precisamos saber e conhecer, é mais profundamente o amor de Cristo. Olha só as palavras que ele usa. Habite Cristo no vosso coração, versículo 17, pela fé, estando vós arraigados, alicerçados. Ele usa a figura da raiz, do alicerce. Apóstolo Paulo usa essas duas metáforas. Assim como a raiz, ela se estende, ela vai crescendo, e você sabe que a raiz, ela cresce em direção onde há nutrição, onde há alimento, e ali ela se agarra e se nutre. Eu e você temos que crescer em profundidade com Deus e sermos nutridos por Ele. Mas Ele também usa a linguagem do alicerce. Assim como eu e você encontramos base, é assim que eu e você teremos base somente em Cristo Jesus, estando a vós arraigados e alicerçados em amor, para que conheçam este amor maravilhoso, para que possam compreender com todos os santos. E olha só, ele usa a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Interessante que quando o apóstolo Paulo fala sobre largura, comprimento, altura e profundidade, ele não dá dimensões, porque o amor de Deus, ele não tem dimensões, ele não tem limites, ele é impossível de se controlar, ele é imensurável. É como se o apóstolo Paulo pudesse, olha, você quer saber a altura? Olhe para os céus. Você quer saber profundidade? Procure a profundidade dos oceanos. Você quer saber para onde se estende o amor de Deus? Olhe para o horizonte e você terá uma pequena noção do tamanho do amor de Deus. Então não questione o amor de Deus, pelo contrário, que ele experimente o amor de Deus. Experimente esse amor. Por isso que ele fala, qual é a largura? Qual o comprimento? A altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo. Privilegiado. E ele termina com essa doxologia, essa liturgia de adoração ao Senhor que nós lemos juntos. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Diga comigo, infinitamente mais. Você crê que Deus pode fazer muito mais do que você está pedindo? Amém? Ele fala muito mais do que pedimos.
ou até pensamos. Sabe o seu pensamento mais lindo, o seu sonho mais perfeito? Ele vai além disso. Conforme o seu poder, olha mais uma vez, o poder que opera onde? Em nós. Deus escolhe operar na sociedade por meio de mim e de você, do poder que há em nós. A Ele seja a glória, na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Por esta causa me ponho de joelhos. Eu queria convidar você a se colocar de joelhos nessa noite. Coloque-se de joelhos. Por esta causa me ponho de joelhos. Comece a orar. Deus, eu quero conhecer mais de Ti, Deus. Eu quero conhecer este amor. Eu quero mesmo no meio de tantas dúvidas, ter esse amor revelado para mim. Comece a dizer: Pai, eu quero conhecer a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Senhor, eu quero ser alicerçado, arraigado nesse amor maravilhoso. Eu quero Cristo habitando na minha vida, vindo suprindo todas as minhas necessidades. Ele sabe tudo o que eu preciso no dia de hoje, saberá amanhã e depois de amanhã e para todo sempre. Ele supre as necessidades do coração. Pai, oh Deus, cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme esse poder que opera em nós. Ore ao Senhor por isso. Nós estamos adentrando esses 14 dias de jejum e oração, que possamos experimentar a novidade de Deus para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa família, que possamos ver milagres acontecendo, curas, sinais, maravilhas e prodígios da parte de Deus. Nós cremos nisso. Meu querido e minha querida, continue clamando ao Senhor. Clame ao Senhor pela sua família, clame ao Senhor pela sua saúde física, pela sua saúde emocional. Quero ouvir sua voz, igreja, clamando ao Senhor, convicto de que Deus há de se revelar de uma forma toda especial na nossa vida, na minha e na sua vida, para a glória do Senhor. Oh Pai, recebe o nosso clamor, recebe a nossa adoração, e que realmente essas 2 semanas que se seguem sejam semanas de profunda intimidade com o Senhor, de uma experiência maravilhosa contigo, Deus. Nós cremos nisso. Por isso, continue falando com os teus filhos e filhas de uma forma toda especial, através da oração, porque por esta causa nos colocamos de joelhos diante do Pai. Venha nos fortalecer, venha trazer essa convicção de que o Senhor faz algo ainda maior, algo muito melhor do que tudo que pedimos ou pensamos. Amém, amém, aleluia, glória a Deus.